Vamos seguir aqui para a próxima questão, que é uma questão de 2023, também Prefeitura do Rio. Olha só que questão interessante. Veja o que diz a questão. Uma empresa assinou um contrato de arrendamento 1º de janeiro de 2023 de uma máquina. Nos termos do contrato de arrendamento e outros dados pertinentes são os seguintes. Aí ele foi nos dando alguns dados. Olha só, o primeiro, o prazo do arrendamento é de 5 anos. O contrato de arrendamento não é rescindível e não contém opção de renovação, obrigando-se pagamentos iguais de 20.711 no início de cada ano. Então, olha só, já tem uma informação aí. Vamos seguir. O valor presente dos pagamentos de arrendamento é de aproximadamente 95.890. Aí vamos seguir. A máquina tem um valor justo no início do arrendamento de 100 mil. Uma vida útil econômica e estimada em 5 anos, que ele já falou, valor residual garantido de 5 mil. Aí ele fala, o arrendatário espera que esse seja provável o valor esperado residual no final do arrendamento, seja superior ao valor garantido de 5 mil. A taxa de empréstimo do arrendatário é de 5% a ano, que é a taxa incremental, e o arrendatário tem como política contábil depreciar suas máquinas e equipamento de modo linear. O arrendador define a taxa de aluguel anual, uma taxa de retorno de 4% ao ano, e o arrendatário está ciente desta taxa. Nesse caso, considerando-se as informações apresentadas, a empresa utilizou o quê? Aí vamos analisar cada uma destas alternativas, tá bom? Olha só, nós temos algumas informações aí que são importantíssimas. Você viu que ele tem aqui, ó, a taxa de retorno, que é de quanto? De 4% ao ano. Então, a taxa de retorno de 4% ao ano é a que nós chamamos lá na teoria de taxa, o quê? Taxa implícita. Então, nós temos aí a taxa implícita. O que mais que nós vamos verificar? Ele fala que o valor presente é de 95 mil. Então, vamos às alternativas. Primeira diz o seguinte: a letra A utilizou a taxa de empréstimo incremental de 5% para calcular o valor presente dos ativos e dos passivos de arrendamento. Pessoal, não, tá errado. Ele não usou a taxa incremental. Ele deve usar a taxa implícita. Tá? Ele vai usar a taxa implícita. Se eu não tiver taxa implícita, aí sim eu uso a taxa incremental. Então, anota aí para você não esquecer que quando eu estiver diante da taxa, primeiro eu vou verificar se tem uma taxa implícita. Se tiver, eu vou utilizar. Na ausência, o CPC fala que na ausência da taxa implícita, aí eu uso a chamada taxa incremental. Então, primeiro, eu uso a implícita. Na ausência, eu vou para a incremental, tá bom? Então, é isso. Como ele tem a implícita aqui, eu não utilizo a incremental, só se não tivesse. Então, letra A está errada. Na letra B fala, contabilizará o ativo de direito de uso por 95 mil? Não, ele não vai ser por esse valor. Por quê? Olha aqui, ele me informou o valor aqui, ó, de aproximadamente 95.890. E ele está falando que foi só de 95 mil. Não, tá errado. É 95.890,35. Ele me deu essa informação de forma clara. Aí, olha só, letra C. Somará um total pago de 100 mil. Olha, o total pago foi de 100 mil, pessoal. E aí? Olha o que ele fala.
a máquina tem um valor justo no início do arrendamento de 100 mil. E aqui ele fala que é o total pago que foi 100 mil, não é 100 mil, tá? Referente ao arrendamento ao final dos 5 anos, não. Ao final dos 5 anos eu vou ter o quê? Olha só, ele falou que é 20.711 e é no início de cada ano. E são quantos anos? 5 anos. Então, não vai ser 100 mil. Se nós pegarmos aí, ó, os 20 mil que ele vai pagar a cada ano e multiplicar isso por 5 anos, nós vamos ter aqui, ó, um valor de 103.555,55 centavos. Veja que está errado, porque o total pago não foi. O total que eu vou reconhecer lá no ativo, sim, é os 100 mil. Porém, não é o valor que eu vou pagar. Aí vamos seguir aqui, ó. Olha o próximo. Depreciará o ativo de direito de uso durante o prazo do arrendamento de 5 anos por 95.890,35 dividido por 5 anos. Pessoal, isso daqui tá correto? Ele tem que depreciar esse ativo? Tem. E qual o prazo de depreciação? O prazo é o prazo do arrendamento dos 5 anos. Isso daqui tá correto? Tá correto. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. E a questão informou que ele usa qual método? O método linear. E qual é a forma do método linear? O método linear vai ser o quê? Valor do bem, depreciação, vai ser igual ao quê? Valor do bem, 95.890,35. E isso daqui nós vamos dividir por 5 anos. Professora, mas e o valor residual? Pessoal, olha só. Questão informou que ele tem um valor residual, só que esse valor residual é valor residual garantido. Então, anota aí para você não esquecer. Vou até colocar aqui, ó, com a caneta de outra cor, para que você não esqueça disso. Então, quando a questão te apresentar um valor residual garantido, o que você vai anotar e levar para a sua prova? Ele não entra no cálculo da depreciação. Então, valor residual garantido não é considerado na depreciação. Vamos colocar assim. Não entra no cálculo. Por que que não entra, pessoal? Porque quando ele fala, veja o que ele diz aqui, ele deixou entre parênteses, tá? Olha o que ele fala. O arrendatário espera que seja provável que o valor esperado do valor residual no final do arrendamento seja superior ou igual a 5 mil, ou seja, valor garantido. Então, o que ele está falando? Que este valor residual garantido já está ali dentro deste outro valor. Então, falou de valor residual garantido, você não considera, não faz ali, diminui ele do valor do seu cálculo da depreciação. Isso aqui dentro do arrendamento, tá? Porque é um valor garantido. Então, ele não entra no cálculo da nossa depreciação, por isso que o gabarito aí é a letra D. Mas essa questão é uma questão bem polêmica, justamente por conta desse valor garantido, que a maioria do pessoal foi lá e considerou a letra D como errada e falou não tem gabarito nessa alternativa, mas tinha. Vamos lá, olha só, letra E, o que está errada? Reconhecer os juros de 21.711? Não, pessoal, 21.711 é os juros? Não, como que nós vamos achar os juros? Olha, você falou para mim que aqui na letra C, o valor total que ele pagou do financiamento no final da vida útil, lá dos 5 anos, foi de R$ 103.555,55 menos o valor dele, valor presente, que era 95.890,35, eu vou diminuir isso daí, nós vamos encontrar os juros. Então, os juros foi de 7.666,28? Não, quantos centavos aqui? 20 alguma coisa, né, gente?
Então, de 20 centavos. Nesse caso aqui, olha só, eu não tenho os juros, não é este valor. Os juros é o quê? O valor futuro menos o valor presente. Aí eu encontro aí o valor do juros, perfeito? Então, caso você tenha dúvida, lá no nosso material eu coloquei também lá a explicação para te auxiliar aí nos seus estudos.